Voltamos, meus queridos, meus consagrados, meus amados. Voltamos hoje para falar um pouco sobre o nosso coraçãozinho, que a gente tanto sofre às vezes por ele. Tá brincando, gente? Então, a gente vai falar hoje sobre infarto, ou aqui no Ceará eu chamo de infarte, né? Mas a gente vai falar nessa videoaula sobre infarto no miocárdio. Por que a gente chama de infarto no miocárdio ou infarto agudo no miocárdio? Porque é uma deficiência produzida no músculo miocárdico, tá? Normalmente essa deficiência ela se dá por uma necrose, tá bom? E professor, que diabos é uma necrose? O que vai acontecer para que aconteça essa necrose? Normalmente vai haver alguma obstrução em uma artéria do coração que vai gerar nessa obstrução uma falta de fluxo sanguíneo dentro do próprio coração. Essa deficiência de fluxo sanguíneo pode gerar, portanto, obviamente, já que o sangue que leva o oxigênio para o coração, vai haver uma falta de oxigênio no músculo miocárdico e aí naquele músculo vai começar a haver necrose. E essa necrose do músculo miocárdico é o que a gente vai chamar aí de infarto agudo do miocárdio. Beleza? Então, os sintomas advindos dessa falha no nosso sistema circulatório, ou digamos assim, nosso sistema cardíaco, tá bom? Ele vai trazer o que a gente chama de infarto, né? Popularmente infarto, mas na verdade a gente chama de infarto agudo do miocárdio. Ou seja, resumindo, uma necrose, certo? No músculo miocárdio devido à obstrução de fluxo sanguíneo, tá? Gera uma deficiência de oxigênio e aí a necrose do músculo miocárdico, ok, gente? Então essa é a definição básica do infarto. O que acontece no coração? É isso que eu acabei de dizer para vocês. 3 causas principais para o infarto. Nós vamos ter aí uma arteriosclerose, tá bom? Que é a doença cardíaca. Você vai ter embolia coronariana, tá? E além de espasmos arteriais coronarianos. Ou seja, o que leva a um infarto? Normalmente problemas de saúde pregressos, ou seja, problemas no coração. Você já ter uma série de problemas no coração, a própria pressão alta pode gerar isso, tá? Então, são causas comuns de infarto no miocárdio. Ou seja, não é bem uma situação específica que você vai viver que vai lhe gerar um infarto agudo do miocárdio. A não ser que seja um estresse, né? Tem muita gente que infarta no momento de estresse, mas advindos, certo? Esses momentos de estresse não vão simplesmente causar um infarto, mas todo um histórico pregresso de agravo da saúde. O Zé já está fazendo seus exames de coração, todo o histórico pregresso de agravo da saúde. Então é importante que, se você vier lidar com pessoas que têm doenças cardíacas, certo? Você tenha conhecimento disso, ou então pessoas mais idosas, certo? Nos trabalhos de vocês. É importante que vocês tenham consciência, certo? Que essa pessoa pode ter um infarto agudo do miocárdio devido a um problema cardíaco pregresso ou devido à idade e essa não investigação. Então agora o que a gente precisa saber sobre o infarto agudo do miocárdio? Quais os sintomas, para poder a gente diagnosticar, mesmo na nossa forma leiga, né? Que aquela pessoa está tendo um infarto. Primeira coisa, número 1, a pessoa tem dores torácicas, certo? Dor no peito, né? A dor no peito, no agudo do miocárdio, né? Apresentando dor torácica, tá bom? Além disso, você tem uma compressão, uma angústia muito grande, uma constrição, tá certo? E aí essa coisa pode durar muito tempo, duração de mais ou menos uns 30 minutos. Se a pessoa estiver tendo esse tipo de problema durante tanto tempo assim, existe uma grande possibilidade que essa pessoa esteja infartando, né? Que é um termo muito utilizado, porque a pessoa não tem um infarto e cai ali não, ela vai começando a sentir essas dores, sentir dores muito fortes, né? Incomodando muito, essa situação de constrição, de angústia, tá certo? Então, você tenta repousar e não diminui, tá bom? Então, a pessoa com infarto, infartando, que a gente chama, né? Ela vai ter todos esses indícios, né? Essa dor muito forte durante muito tempo, o repouso não passa, tá? Além disso, ela vai fazer uma irradiação no sentido da mandíbula, tá? E também dos membros superiores, ou seja, particularmente o braço esquerdo, tá bom? Então, dor torácica, angústia, não passa, certo? A mandíbula começa a doer, o braço esquerdo começa a doer, tá bom? Então, tudo isso são indícios clássicos para infarto, tá bom? Então, nesse momento que a pessoa está com essas dores e não passa, e você tem essas irradiações de dores, você já precisa de cara, nem tô falando com essa coisa ainda, mas você já tem que estar pensando na possibilidade de como levar essa pessoa pro
para atendimento, tá bom? De emergência, beleza? Então a grande maioria também das vítimas, elas vão ter o que a gente chama de arritmia cardíaca, né? Ou seja, você vai ter palpitação, vai ter vertigens e possivelmente desmaios, tá bom? Então você vai ter uma falta de ritmo no coração, né? O que a gente chama de arritmia cardíaca, a arritmia, certo? E aí você vai ter palpitações, você vai ter vertigens e provavelmente você vai vir a ter uma síncope, no caso um desmaio, né? Além disso, você vai ter sudorese profunda, tá? Palidez e obviamente náusea. E além disso, as vítimas acabam se tornando mais estressadas, certo? O pessoal que se cura, né, diz que é uma sensação de morte iminente, parece que você vai morrer daqui a pouco. Tá? Então acaba que a vítima fica muito impaciente, muito estressada, tá certo? Então esses são os indícios, tá certo? Principalmente a dor forte, uma dor que não passa, dor que irradia pro braço, dor que irradia pra mandíbula, tá bom? Essa sensação de palidez, você perceber a palidez, as náuseas, certo? A possibilidade de uma pré-síncope, tá bom? Então tudo isso são, resumidamente, os indícios de que a pessoa está infartando, ou seja, está prestes a ter um infarto agudo do miocárdio ou já teve, tá bom? O que então, gente, que eu preciso fazer, né? No caso não saber, mas fazer com a pessoa que está tendo um infarto, certo? Primeira coisa, gente, pessoa infartando não tem o que fazer, tem que levar para o pronto atendimento hospitalar, tá certo? Então você tem uma emergência clínica muito grave, que é o infarto. Então é retirar a pessoa do local e onde ela estiver, colocar ela em algum lugar ou chamar o socorro imediatamente, tá bom? Não tem muito o que ser feito. Não movimentar muito a vítima, tá bom? Isso é muito importante. Movimento ativa emoções, isso vai fazer com que você tenha uma maior arritmia cardíaca, tá certo? Outra coisa, você precisa estar sempre observando os sinais vitais daquela pessoa, especificamente respiração e pulsação, tá bom? Então, voltando para o que a gente já discutiu sobre sinais vitais, especificamente respiratórios e de pulso, tá bom? É muito frequência cardíaca e frequência respiratória. Isso é muito importante que vocês fiquem analisando, certo? Além do mais, você também precisa analisar se não está havendo grandes mudanças de pressão arterial, se você conseguir, ou na temperatura do indivíduo. Mas fiquem focados, se vocês puderem, focar em dois sinais vitais principais, frequência cardíaca e frequência respiratória, ok? Então fiquem sempre de olho nisso, porque a qualquer momento pode haver uma parada cardíaca, tá certo? E vocês vão precisar realizar a massagem cardíaca para tentar manter o coração daquela pessoa funcionando minimamente, né? Até que chegue o atendimento principal, ok? Além disso, você precisa, o ideal, manter a pessoa deitada, ok? Em repouso absoluto, na posição mais confortável que for possível, tá? Em ambiente calmo e, se possível, ventilado, tá bom? A questão também de afrouxar as roupas é muito importante. Sempre, gente, a primeira coisa, a pessoa tá com roupa apertada, desafrouxa as roupas, tá bom? Abre o botão de camisa, não interessa se vai haver um devassamento da pessoa. O importante é a vida dela. E é por isso que eu até falei pra vocês que é importante que não fique muita gente em cima. Porque se for uma mulher, por exemplo, é muito importante que você afrouxe as roupas da pessoa. Em vários dos casos é importante que você precise abrir a blusa da pessoa. E ela acaba ficando mais exposta, mais devassada. Beleza? Além disso, você vai tentar, né, obter um breve relato da vítima ou de pessoas que estavam próximas do que estava acontecendo, para a gente poder ter certeza que ela está tendo realmente um infarto, tá? Aí no caso de parada cardiorrespiratória, você faz a ressuscitação cardiorrespiratória. Além disso, você pode observar se a vítima estiver consciente, né, se ela tem algum tipo de medicamento, certo? Se é uma pessoa que é hipertensa e etc. Porque aquilo ali pode dar uma aliviada nos sintomas, tá bom? Então, e claro, você deve aplicar ou dar esse remédio caso a vítima esteja consciente e de acordo com a bula dele, beleza, gente? Então é isso, pessoal. Resumindo, observou os sintomas que foram dados. Primeira coisa, gente, se vocês puderem, se estiver numa situação que seja possível, encaminhe para o pronto atendimento, certo? Não conseguiu fazer isso, faça os primeiros socorros básicos, né? Mantenham-se sempre focados nos sinais vitais, certo? E estejam prontos para fazer uma massagem cardiorrespiratória caso necessário, ok? Valeu, gente, até o próximo vídeo, até a próxima emergência clínica que nós iremos apresentar.